such beautiful music that I think, I was sitting in a classical orchestra myself 120 years ago. E se o próprio legado que transformou André Rieu numa lenda for o que faz chorar a sua família? André Rieu, o homem que encheu os salões mais magníficos do mundo com valsas tão ternas que fizeram chorar estranhos. O seu arco deslizava não apenas sobre as cordas, mas através de gerações, memórias e da própria alma da música clássica. No entanto, por detrás de cada aplauso estrondoso, havia um homem que regressava silenciosamente ao silêncio. Por detrás de cada sorriso em palco, havia um coração que se despedaçava lentamente sob o peso de memórias não ditas. Por detrás de cada apresentação brilhante, havia uma vida inteira de rejeição, exaustão e perda. Chamavam-lhe o Rei da Valsa, mas poucos viram o preço que pagou por esta coroa. Uma infância ansiando pelo afeto de um pai que apenas oferecia críticas. Uma jovem artista ridicularizada por ousar levar alegria aos salões clássicos. Um marido que escolheu o amor em vez da aprovação da família e pagou o preço perdendo ambos. A fortuna que deixa para trás é verdadeiramente impressionante. Estimada em 600 milhões de dólares, ela não é apenas um testemunho do seu gênio como ator, mas também do seu espírito indomável. Um castelo do século XV restaurado pelas suas próprias mãos. Uma coleção de violinos que vale milhões. E uma equipa de 110 pessoas cujas vidas dependiam da sua força. Mas isso é apenas a superfície. Por detrás do brilho, esconde-se um portfólio de ativos que deixaria qualquer investidor estupefato. Mais de 80 propriedades por toda a Europa. 34 delas só em Maastricht. Cada uma delas um fragmento de memória que só ele compreende plenamente. Uma garagem de veículos especialmente modificados, construídos exclusivamente para acompanhar as suas viagens musicais. Cada um deles, uma testemunha silenciosa dos seus colapsos. Os momentos em que baixava a cabeça nos bastidores. Um império empresarial privado, desde estúdios de gravação, a logística e workshops de figurinos. Tudo a funcionar como uma máquina impecável, no entanto banhado em suor e lágrimas. E havia ainda as despesas fixas que continuava a suportar todos os meses. Mesmo quando não foi realizado nenhum concerto. Salários da equipa, custos de digressão, seguro para os seus instrumentos inestimáveis. Mas esta história não é sobre riqueza. Tem a ver com o peso que isso acarreta. Porque cada dólar dessa fortuna tem a marca de um sacrifício. Se a música dele já te ajudou a ultrapassar momentos difíceis, considera deixar uma homenagem abaixo. Até uma única luz é um sussurro de gratidão. Pela voz que nos elevou quando já não nos conseguíamos erguer sozinhos. Mas muito antes dos muros do castelo e da ovação de pé, havia um rapaz que permanecia em silêncio à beira de uma sala de ensaios. Esperava que o pai olhasse para cima e sorrisse, mas isso nunca aconteceu. André Rieu nasceu em 1949 numa casa onde a música enchia o ar. Mas o amor nunca existiu. O seu pai era um maestro reverenciado. A sua mãe, rígida e emocionalmente distante. A casa era disciplinada, calculada, fria, como uma sinfonia tocada sem alma. André recordou mais tarde, quando era criança. Ficava sentado sozinho enquanto o meu pai dirigia orquestras. As suas pequenas mãos imitavam os gestos de um bastão, ansiando não por aplausos, mas por reconhecimento. Mas naquela casa, não havia palavras de encorajamento. Nada de abraços suaves, apenas expectativas, quando confessou que queria ser músico, para trazer alegria através da sua arte. O seu pai zombou. A alegria, no mundo do seu pai, não tinha lugar na música clássica. Esta rejeição marcou profundamente o espírito de André. Foi nesse vazio que encontrou o violino. Não apenas como um instrumento, mas como um companheiro. Todas as noites, depois de a casa mergulhar no seu gélido silêncio, ele deslizava o arco pelas cordas, deixando-as expressar as palavras que mais ninguém lhe diria. Não era apenas prática. Era sobrevivência. O violino tornou-se a sua voz quando não tinha nenhuma. A rejeição que sentiu não parou em casa. Quando iniciou os seus estudos formais no Conservatório Real de Bruxelas, os corredores ecoavam com um frio perfeccionismo. A técnica importava mais do que a emoção. A paixão era mal vista. O André não se encaixava. Não porque lhe faltasse habilidade, mas porque jogava com muita emoção. Cervantes descreveu aqueles anos como anos de hematomas invisíveis. Sonhava com uma orquestra que risse, dances, celebrasse a vida. E quando partilhou este sonho, os seus colegas riram-se. Alguns professores aconselharam-no a amadurecer e a deixar de perseguir fantasias. Mas não deixou que o riso o abalasse. Em 1978, fundou a Orquestra de Salão de Maastricht.
A sua primeira rebeldia silenciosa contra a rigidez da tradição. Sem a bênção da família. Sem dinheiro. Apenas um jovem e o seu violino. Tentando construir um mundo que nunca lhe fora dado. Ele disse um dia, não nasci no meio do calor, mas escolhi criá-lo. E essa escolha mudaria o mundo. Nos salões austeros do Conservatório Real de Bruxelas. E noutras prestigiadas instituições europeias. André Rieu dominou a sua técnica virtuosa. No entanto, cada nota que tocava parecia ecoar num ar desprovido de calor. As aulas eram inflexíveis. Os professores eram exigentes. E embora as suas capacidades se tivessem destacado, o seu coração ansiava por algo muito além da perfeição técnica. Ele ansiava por uma música que pudesse respirar, rir e abraçar o público. Em meados da década de 1970, suportou salas de ensaio frias e um clima artístico que valorizava a disciplina em detrimento da alegria. Um mundo sufocante para um homem que só queria ver os seus ouvintes sorrir e emocionar-se. Aos 29 anos, em 1978, armado apenas com a sua crença inabalável, anos de treino disciplinado e um pequeno grupo de almas gêmeas, afastou-se daquele mundo seguro, porém sufocante, para formar a Orquestra de Salão de Maastricht, um conjunto modesto que ousou infundir na música clássica calor, humor e intimidade. Foi de partir o coração. Mas, silenciosamente, libertadora. O tipo de escolha que primeiro prejudica e depois guarda. Ao seu lado estava Marjorie, a mulher cuja fé inabalável nunca vacilou, mesmo quando o seu amor provocou uma forte resistência por parte da sua família. A recusa da sua mãe em aceitar o casamento rompeu o último laço com o seu passado, uma ferida profunda que o deixou afastado para sempre. Contudo, desta perda pessoal surgiu uma profunda liberdade. A capacidade de construir uma vida, um casamento e um som inteiramente seus, não baseados na aprovação da tradição, mas no vínculo indissolúvel entre artista e público. Olhando para trás, décadas depois, Hill falaria desses primeiros concertos, palcos pequenos em cidades modestas. O público estava tão perto que dava para tocar. Era a expressão mais pura do porquê de se ter tornado músico. Naqueles momentos, ele não estava apenas a tocar. Dava alegria e recebia-a em dobro. Estes anos de formação não foram apenas uma rebeldia, mas o cadinho onde forjou a sua identidade. Este um dia o coroaria como o rei da valsa, provando que, mesmo perante a rejeição, a paixão e a resiliência podem reescrever as regras de uma forma de arte secular. Em 1987, após anos a lutar contra decepções pessoais e resistência profissional, André Rieu estava prestes a dar o salto mais ousado da sua vida. Aos 38 anos, fez uma aposta que muitos consideraram imprudente. Formou a orquestra Johann Strauss com apenas 12 músicos. A elite clássica zombou, rotulando-o como uma diversão pitoresca destinada a desaparecer. E os rumores na indústria pintavam-no como um sonhador. Alheio à realidade, mas a visão de Rieu era inabalável. Derrubar as frias e opressivas paredes que rodeavam a música clássica. E preencher o espaço com calor, alegria e conexão humana. Rompeu com séculos de tradição rígida, convidando os seus músicos a sorrir, a mexer-se e até a rir em palco. Criando apresentações que pareciam menos recitais formais e mais celebrações partilhadas da própria vida. Os primeiros anos estiveram longe de ser glamourosos. A receita chegava a conta-gotas, imprevisível e frágil. Cada digressão era uma aposta. Rieu estava a usar as suas poupanças pessoais para sobreviver, cobrir os custos de viagem e reparar instrumentos. E alugando salas que por vezes estavam meio vazias, apesar do crescente encanto da orquestra. Na estreia histórica de 1 de janeiro de 1988, subiu ao palco com a esperança a arder no peito, apenas para se deparar com a dura realidade. Os aplausos nem sempre se traduziam em segurança financeira. Havia noites em que, apesar da ovação, caminhava sozinho por ruas tranquilas, de regresso a um hotel modesto. Exaltado pela música, mas assombrado pelos balanços no vermelho, questionando-se por quanto tempo poderia durar o seu sonho. Em poucos meses, a venda de bilhetes mal cobria as despesas, obrigando-o a fazer atuações extra ou a negociar cachês mais pequenos apenas para manter o grupo ativo. Os instrumentos necessitavam de manutenção constante. Os músicos precisavam de ser pagos. E cada membro dependia da sua liderança. Não só artisticamente, mas também financeiramente. No entanto, foi nestes momentos de pressão que tudo mudou. Que o seu estilo característico criasse raízes. Cada golpe de arco transportava não só a melodia, mas também a rebeldia de um homem.
determinado a tornar a beleza acessível a qualquer pessoa disposta a ouvi-la. Olhando para trás, décadas mais tarde, Raul diria que aquelas noites lhe ensinaram. Aquela alegria valia mais do que qualquer preço de bilhete. Uma lição que remodelou a sua abordagem a todas as apresentações a partir daí, lentamente. As sementes que plantou começaram a germinar. O público cresceu. Os meios de comunicação começaram a prestar atenção, e a reputação da orquestra estendeu-se para além dos Países Baixos. Mesmo assim, o sucesso parecia frágil, conquistado pouco a pouco, cidade a cidade. Aplausos e mais aplausos. Este foi o momento em que a arte e o sustento começaram a convergir, a humilde base sobre a qual um dia construiria um império multimilionário. Mas era um reino forjado na garra, não no glamour, nas longas e cansativas distâncias entre as cidades. Da dor de ser despedido e da chama obstinada e inextinguível de um homem que se recusou a deixar que a música que amava pertencesse apenas à elite. Em meados da década de 1990, a determinação implacável de André Rieu começou a dar frutos, embora não da forma fácil e glamourosa que alguns poderiam imaginar. A sua ascensão à fama mundial foi forjada ao longo de anos de riscos calculados, noites em branco e uma recusa inflexível em ceder ao peso da dúvida. O ponto de viragem ocorreu em 1995, durante um jogo da UEFA Champions League, onde a sua interpretação da valsa número 2 de Shostakovich perante uma vasta plateia, num estádio, gerou uma onda de emoção que transcendeu fronteiras. As vendas da gravação dispararam. Mas por detrás deste triunfo estava um homem que passou décadas a aperfeiçoar um som capaz de comover tanto os corações dos aficionados de música clássica de longa data, como os dos completos principiantes. A partir desse momento, Rial embarcou em incessantes digressões mundiais que o levaram, juntamente com a sua orquestra, pela Europa, Estados Unidos, Austrália e Ásia. Estas viagens não foram isentas de desgaste. Logística transcontinental. O risco de encher arenas gigantescas em locais onde a música clássica era rara, e a responsabilidade de zelar pelo bem-estar de mais de 100 pessoas que dele dependiam. O título de Rei da Valsa não foi uma dádiva. Foi uma coroa forjada noite após noite, bis após bis. Até que o público de Tóquio a Nova York se deixou levar em uníssono pela sua música. Rial sabia que o verdadeiro sucesso exigia mais do que aplausos. Construiu um império independente, controlando todos os aspectos, desde a produção à promoção. Construir o seu próprio estúdio para garantir a liberdade criativa e montando uma equipe interna capaz de realizar espetáculos inesquecíveis. Cada escolha envolvia riscos. Cada investimento, um ato de fé. Contudo, as recompensas, medidas não apenas em riqueza, mas também no alcance das suas conquistas, provaram que os seus instintos estavam certos. Os seus investimentos contavam a sua própria história. Rial adquiriu dezenas de propriedades, muitas delas localizadas na sua amada Maastricht. Cada uma com uma finalidade: alojamento para funcionários, armazenamento de instrumentos, ou servindo como centros operacionais. Os seus recursos iam além. Uma frota de veículos para o transporte seguro de instrumentos. Chefes particulares para zelar pela saúde da sua equipa. Até uma creche privada para que os músicos pudessem viajar com os seus filhos sem sacrificar os laços familiares. Não se tratava de extravagâncias, mas sim de medidas deliberadas para proteger a essência da sua empresa. A sua orquestra. Para o público, a imagem era puro brilho. Arenas lotadas, luz dourada a reluzir nos lustres, e o som envolvente das cordas a encher o ar. Ocultos da vista, os ensaios exaustivos em cidades desconhecidas. As horas solitárias debruçado sobre as contas para garantir que cada músico era pago. O equilíbrio delicado entre manter a pureza da sua música e gerir a engrenagem de um negócio global. O seu império não era herança. Foi construído nota a nota, com precisão, paciência e sacrifício. Quando André Rial dominou o panorama mundial, o seu sucesso não foi fruto de facilidade ou privilégio, mas sim da garra e da devoção de um homem que se recusou a deixar morrer o seu sonho. Não importa o preço. Entre os muitos bens de André Rieu, nenhum carrega tanto peso em memória e significado como o seu castelo e a sua rara coleção de violinos Stradivarius. O castelo do século XV em Maastricht era mais do que muros de pedra e história.
Foi aí que, ainda menino, se sentou pela primeira vez ao piano e deixou que os seus dedos descobrissem a magia da música. Em 1999, depois de décadas de sonho, comprou a propriedade e iniciou um restauro cuidadoso. Não para a transformar num monumento frio, mas num espaço vivo onde a música pudesse respirar. Cada arco e corredor foi revitalizado com o seu toque, fundindo o patrimônio histórico com o pulsar da sua vida criativa. O castelo tornou-se tanto santuário como local de trabalho. A casa albergava uma estufa de vidro repleta de luz, um exuberante jardim tropical onde podia escapar às exigências das digressões, e um estúdio de gravação totalmente equipado, onde algumas das suas composições mais emocionantes ganharam vida. Ao percorrer os seus corredores, sentia-se a intersecção do passado e do presente. Os ecos das primeiras notas de um rapaz misturavam-se com a mestria de um maestro de renome mundial. Igualmente preciosos eram os seus 2 raros violinos Stradivarius, datados de 1667 e 1732. Estes instrumentos não eram meras ferramentas do seu ofício. Eram companheiros, cada um com uma alma moldada por séculos de música. Railu falava deles com reverência, consciente de que as suas vozes eram incomparáveis. Em momentos de crise, a sua importância adensava-se. Nos tempos sombrios da pandemia de Covid-19, quando as actuações foram interrompidas e o peso financeiro de manter a sua orquestra ameaçava arruinar o empreendimento, chegou a ponderar vender uma das orquestras para manter os seus músicos empregados. Foi uma decisão que nunca teve de tomar, mas a simples ideia já revelava a profundidade do seu empenho. Para Railu, estes pertences nunca foram para a exposição. Eram repositórios de memória, símbolos de perseverança e testemunhos de uma vida onde a arte e o sacrifício eram indissociáveis. O castelo era uma lembrança de onde tudo começou para ele. Os violinos Stradivarius eram recordações da arte intemporal a que se dedicou. Juntos, formavam um legado, não apenas de riqueza, mas do profundo vínculo entre um homem, a sua música e os tesouros tangíveis que partilharam a sua viagem. O ano de 2020 trouxe a André Railu um tipo de silêncio que nunca tinha conhecido. Um silêncio tão repentino e absoluto que parecia quase cruel. À medida que a pandemia da Covid-19 se espalhava pelo mundo, cada data de digressão, cada grande atuação, cada noite sob luzes cintilantes desapareceram do calendário num ápice. Durante décadas, a sua vida fora medida em ensaios, aplauso e no ritmo constante das viagens. Agora, o homem cuja música enchera estádios e salas de concerto permanecia na quietude de um palco vazio. Era de partir o coração, verdadeiramente doloroso. No entanto, o seu primeiro pensamento não foi sobre a sua própria perda, mas sobre os mais de 100 músicos, técnicos e funcionários cujos meios de subsistência estavam por um fio. Mês após mês, enquanto o seu próprio rendimento caía a pique, recorria às suas reservas para lhes pagar os salários, recusando-se a abandonar a família que construíra com as suas próprias mãos. A pressão financeira era inclemente, corroendo-o a altas horas da madrugada, quando o sono não chegava. Ficava acordado, a olhar para a escuridão, imaginando por quanto mais tempo conseguiria manter a linha de vida intacta. Os números nunca pareciam bater certo. O futuro parecia um túnel estreito sem qualquer luz clara à frente. Até os seus bens mais preciosos, símbolos de uma vida inteira de trabalho, se tornaram potenciais sacrifícios. O seu Stradivarius de 1732, um parceiro inestimável que o acompanhou durante décadas, quase se perdeu para que a sua orquestra pudesse sobreviver. Investimentos menores foram liquidados discretamente. Um veículo antigo da sua coleção, que tanto prezava, foi vendido sem uma única palavra. As suas poupanças pessoais foram consumidas para garantir a segurança da sua família. O facto de nem sequer ponderar desfazer-se dessas peças tão importantes da sua vida diz muito sobre a sua lealdade, a sua coragem e o peso da sua responsabilidade. O castelo que outrora pulsava de risos, ensaios e o zumbido da criação mergulhava num silêncio assombroso. Os corredores ecoavam com a ausência. Cada divisão parecia prender a respiração. Durante aqueles longos meses de confinamento, Ryu viveu em quase total solidão, com o mundo fora dos seus portões congelado pelo medo. Ainda assim, naquele silêncio sufocante, dedicou-se à composição. O que surgia da sua caneta era diferente de tudo o que já tinha escrito. Mais lenta, mais rica e impregnada de uma gratidão que só se podia forjar na privação. Mais tarde, ele confessaria, quando se é forçado a parar, compreende-se o que a música realmente significa para si. Cada nota torna-se um presente, e cada silêncio,
Uma lição. O peso daqueles meses nunca o abandonou. Quando finalmente o mundo começou a reabrir e ele subiu ao palco pela primeira vez em mais de um ano, os aplausos que o saudaram foram diferentes. Menos uma celebração do que um suspiro coletivo de alívio. Um reencontro de corações que estiveram separados durante muito tempo. Muitos na plateia choraram abertamente. As suas próprias batalhas pessoais durante a pandemia refletiram-se nas linhas do seu rosto e na ternura de cada frase que interpretou. A partir dessa noite, cada atuação carregava o fantasma daquele silêncio. As suas valsas tornaram-se mais suaves, os crescendos mais ternos. Cada toque de arco, um misto de agradecimento e oração. O que regressou ao palco não foi apenas um maestro, mas um homem que atravessara o medo, o sacrifício e a solidão de uma sala vazia. E emergiu como a verdade inabalável de que a música, por mais sufocada que esteja, voltará sempre a encontrar o seu fôlego. E ele também. Em 2010, André Rieu já tinha suportado décadas de agendas implacáveis, voos sem dormir e palcos que pareciam estender-se infinitamente pelos continentes. No entanto, nada o preparou para o momento em que o seu próprio corpo se virou contra ele. Um vírus cruel invadiu o seu ouvido interno, roubando-lhe o equilíbrio como um ladrão na noite, deixando-o cambalear em solo firme como se a própria terra se tivesse movido sob os seus pés. Concertos, planeados com meses de antecedência, foram cancelados. Cartas comoventes de fãs desapontados chegavam aos magotes, alguns implorando pela sua rápida recuperação, outros simplesmente enviando orações. O público esperava em vão, sem saber que, por detrás da cortina, o seu amado maestro lutava contra ondas de náusea e vertigem apenas para se manter de pé. Para um homem cuja vida fora definida pelo movimento, a imobilidade forçada era sufocante. Uma prisão invisível sem grades. Lutou para voltar, centímetro a centímetro, praticando sozinho às primeiras horas da manhã, forçando os dedos a manter o arco firme, obrigando a música a ancorá-lo quando o mundo girava violentamente à sua volta. As noites eram de insônia, assombradas pelo medo de que a sua carreira e a orquestra, que dependia dele, pudessem desaparecer da noite para o dia. Os amigos recordam-no a andar de um lado para o outro nos corredores de casa às 3 da manhã, de arco na mão, sussurrando para si mesmo. Preciso de voltar. Eles precisam de mim. O som dos seus passos ecoava como um metrônomo a marcar o tempo contra o desespero. Chegou então 2016, um ano que o iria ferir profundamente como nenhuma doença conseguiria. Rude Merckx, o seu trombonista de confiança e amigo mais próximo, desmaiou subitamente a meio de uma digressão. Certo dia, partilharam gargalhadas num camarim apertado. No dia seguinte, Rude partiu para sempre. Nessa noite, André subiu ao palco, mas as luzes pareciam mais frias, a ovação mais vazia. Cada aplauso soando como um eco numa sala oca. Cada olhar na direção do lugar de Rude era como estender a mão para algo que nunca mais estaria ali. Foi como perder um membro, admitiria mais tarde, com a voz embargada. Durante Mises, transportou essa ausência em cada valsa, cada nota carregada de recordação. Começou a dedicar momentos de silêncio nos seus concertos ao seu amigo, nunca anunciados, mas profundamente sentidos. Em algumas noites, prolongava um pouco mais a nota final, com os olhos a brilhar, enquanto o público, alheio ao facto de ser uma homenagem a Rude, o mantinha vivo através da música. Em entrevistas, falava baixinho sobre a última conversa que tinham tido, recordando como Rude tinha brincado com a próxima cidade que iriam visitar, sem nunca imaginar que ele não estaria ali. Em 2024, anos de esforço para além dos limites humanos cobraram finalmente o seu preço. No México, momentos antes de subir ao palco preparado para 40 mil fãs ansiosos, o seu corpo cedeu, desmaiou nos bastidores, e o rugido da multidão transformou-se num murmúrio distante. O concerto foi cancelado. Pela primeira vez na sua carreira, não conseguiu levantar-se para o público. Os paramédicos rodearam-no, o brilho intenso das luzes médicas substituindo o aconchego do palco. No silêncio constrangedor que se seguiu, virou-se para Marjorie, com a voz trêmula, e sussurrou. Nunca mais quero ter uma noite de estreia como esta. Não era apenas exaustão. Era a dura realidade de um homem a enfrentar os limites da sua própria mortalidade, consciente de que a cortina se poderia fechar para sempre a qualquer momento. Nessa noite, enquanto o estádio se esvaziava, jazia num quarto de hotel escuro, ouvindo o silêncio. Sentindo a ausência da música como um peso no peito, questionando se o seu corpo ainda suportaria o fardo da sua arte.
O seu telemóvel permanecia na mesa de cabeceira, dezenas de mensagens de fãs e amigos sem resposta, enquanto encarava o teto e se questionava se aquele era o momento para desistir. Mesmo nos recantos mais sombrios desta crise, a determinação de Andrés recusava-se a ruir. Submeteu-se a uma reabilitação árdua após contrair o vírus, apesar do medo paralisante de desmaiar a meio de uma atuação. Levou a memória de Rue para cada concerto, lançando por vezes olhares para aquele vazio em busca de coragem, extraindo forças da dor. E no México, enquanto o peso dos anos o oprimia, fez uma promessa. Se o seu corpo falhasse novamente, seria apenas depois de ter dado a última nota que lhe restava. Começou a ajustar as suas digressões, incluindo mais dias de descanso, mas ainda a esforçar-se para entregar a magia que o seu público esperava. O preço da grandeza nunca fora tão alto, a dor nunca tão aguda, mas tão pouco a sua devoção à música, à orquestra e aos milhões que o apoiaram em cada nota, cada ovação e cada silêncio entre elas. Sabia que a música, tal como a vida, podia parar a qualquer momento. E por isso tocava como se cada apresentação pudesse ser a última, cada vênia um desafio ao seu próprio tempo, cada ovação de pé uma lembrança de que a luta tinha valido a pena. Marjorie tem sido a âncora inabalável da vida de André, a arquiteta silenciosa por detrás do império, gerindo agendas, negociando contratos, escrevendo arranjos e mantendo a estrutura da orquestra unida desde o início, sacrificando muitas vezes os seus próprios sonhos para manter os seus vivos. Ela resistiu às tempestades, à incerteza financeira, às digressões exaustivas, ao silêncio sombrio da pandemia, protegendo sempre André das distrações para que se pudesse entregar de corpo e alma à música. Pierre, o filho de ambos, cresceu nos bastidores, entre violinos e partituras, absorvendo o ritmo dos ensaios e a disciplina das apresentações. Agora, apresenta-se como o guardião vigilante do bem-estar do pai e o orquestrador de cada atuação, planeando meticulosamente digressões, ensaios e até momentos de descanso para que André possa continuar a abrilhantar os palcos sem sucumbir ao peso dos anos. Foi o primeiro a perceber o preço que uma ovação de pé pode cobrar. O primeiro a reparar quando o cansaço começa a instalar-se na mão do pai que segura o arco. Depois, a Daisy, a neta cujos dedos delicados nas teclas do piano simbolizam a passagem do bastão através das gerações, personificando a filosofia da família. Nunca os forçamos. Se a música os escolher, eles virão. A sua presença é uma lembrança de que a música sobreviverá ao homem, de que os ecos das suas melodias encontrarão novas mãos e novos corações para as levar para a frente. Hoje, em agosto de 2025, André reside numa casa com 150 anos, carinhosamente preservada, perto do seu adorado castelo do século XV, o local onde, em menino, aprendeu a tocar piano. O castelo continua a ser um centro pulsante de música e memórias, mas a sua casa oferece a tranquilidade que o seu corpo agora anseia. As paredes guardam prateleiras repletas de partituras e memórias de décadas na estrada, cada uma com uma história, cada uma conquistada com noites em branco e aplausos bem merecidos. Já não faz digressões fora da Europa, mas a sua agenda continua preenchida, tendo regressado recentemente dos seus concertos esgotados em Maastricht, em julho de 2025, onde milhares de pessoas encheram a praça numa celebração de sobrevivência, resiliência e amor pela sua arte. Cada apresentação era preparada com a precisão de um homem que sabe que tem de preservar cada grama de força. Os seus dias são cuidadosamente estruturados. Caminhadas ao amanhecer nos jardins, alongamentos ligeiros com um personal trainer, uma dieta elaborada pelo seu chefe médico para manter a sua resistência física cada vez menor e exames de saúde regulares para lidar com os inevitáveis efeitos da idade. As tardes são normalmente dedicadas ao seu estúdio privado, onde procura dar uma nova vida ao violino ou rever arranjos, enquanto as noites são reservadas para jantares tranquilos com Marjorie, Pierre e Daisy, onde o riso substitui o estrondo dos aplausos. Embora ainda não se tenha pronunciado publicamente sobre um testamento, a sua família compreende que a verdadeira herança que pretende deixar não é a sua fortuna, as suas propriedades ou mesmo os seus inestimáveis violinos Stradivarius. É a obra que o define e os momentos que a moldaram. O seu patrimônio líquido, disperso entre propriedades, instrumentos, investimentos e direitos de autor, é substancial, mas empalidece perante o legado de ligação que a sua música construiu. O tempo tornou a sua saúde mais frágil, a sua energia mais finita, e cada arco tocado parece que pode ser o último.
Carrega a dor particular de amigos perdidos e o peso de anos passados em constante movimento. Agora, com um ritmo mais lento e uma gratidão mais profunda. Os ecos dos concertos de julho ainda permanecem. Um lembrete de que, mesmo depois de décadas, o vínculo entre artista e público pode fortalecer-se. O homem que outrora enfrentou a rejeição, o ridículo e o isolamento apresenta-se agora para públicos que são como família. E quando a última nota se dissipar, o seu legado será medido não pela riqueza, mas pelos inúmeros corações que batem em sincronia com as suas valsas. Se alguma destas melodias já o acompanhou nas suas noites de tristeza ou dias de alegria, deixe abaixo a sua homenagem. Porque cada palavra de agradecimento se torna mais uma nota na sinfonia eterna que ele deixa para trás. À medida que a cortina se fecha lentamente sobre o extraordinário percurso de André Rieu, o legado que deixa não se resume ao valor das suas propriedades, aos raros instrumentos que tanto prezava ou à vasta riqueza acumulada ao longo de décadas. Está escrito nos inúmeros corações que a sua música tocou. As suas valsas foram a banda sonora de histórias de amor, despedidas e momentos de tranquila reflexão através de gerações. Cada apresentação era um ato de generosidade. Cadenata, uma ponte entre pessoas que, de outra forma, poderiam ter permanecido estranhas umas às outras. A sua vida recorda-nos que a verdadeira medida da riqueza não está naquilo que possuímos, mas naquilo que inspiramos nos outros. Hoje, enquanto a sua família contempla o império que ele construiu, com a sua grandeza, a sua beleza e os seus sacrifícios silenciosos, vem mais do que um artista. Vem um homem que dedicou a sua juventude, a sua saúde e o seu coração a manter a música viva num mundo em constante transformação. E compreendem que a verdadeira herança é a coragem de sonhar para além dos limites, de perseverar quando o palco parece vazio e de amar o que se faz com tanta intensidade que isso se torna uma dádiva para o mundo. Se a música do André já o acompanhou em momentos de alegria ou tristeza, se as suas melodias já aliviaram os seus fardos ou iluminaram o seu espírito, partilhe a sua memória abaixo. Mesmo uma mensagem simples, uma única palavra, é uma forma de honrar o homem cujo arco dançou sobre as cordas e encontrou o caminho para as nossas almas.